O Brasil e a eleição de Trump. A eleição de Trump surpreendeu o mundo e está surpreendendo o mundo inteiro pelas suas ideias. E parece que as ideias de Trump são ideias ultrapassadas economicamente. Ele está pretendendo trazer os Estados Unidos como era no passado, coisa que dificilmente poderá ocorrer, porque no passado não existia uma coisa chamada China. Hoje existe a China, né? Como houve o Japão, que de uma certa forma abalou as estruturas dos Estados Unidos no pós-guerra, vendendo produtos nos Estados Unidos mais baratos do que o próprio americano conseguia produzir. A crise americana ela começa exatamente nesse período, na década de 80, 70, né? Praticamente final da década de 70, com a grande crise do Nixon. E o que é interessante a gente discutir nesse momento é o seguinte, que a política americana, que sempre foi um exemplo de democracia, de organização, apesar de um sistema esdrúxulo de eleição, né, que é complicadíssimo, vota por correio, vota por telefone, vota delegado, vota o povo. O Trump conseguiu, e isso é o que coloca a democracia em risco. O Trump é a pessoa que, de uma certa forma, o candidato, o político, porque ele não é político. Primeiro, ele entra no Partido Republicano por ser conservador, ele destrói o Partido Republicano nos Estados Unidos, porque há uma grande aversão à sua presença, mas ele tem votos. Esse é o grande problema que a gente não consegue explicar, né? Que esses populistas não produzem nada, não trazem nada de novo para o país, mas têm voto. É uma coisa impressionante. Tanto que é a praxe nos Estados Unidos, membros antigos do partido falarem no último dia. Nenhum falou, nem Bush falou, ninguém se manifestou a favor de Trump. O que Trump, e essa é a grande preocupação do mundo atual, político, principalmente para nós aqui no Brasil, é que a sociedade passa por dificuldades, por diversas dificuldades. É o que a gente chama de problemas difusos, porque não é só um problema, é o problema do custo de vida, é o problema da inflação, é o problema do salário, é o problema da qualidade do emprego, ou seja, a precarização do trabalho que a gente conhecia como uma coisa organizada que hoje praticamente não existe mais. Então, o Trump, na verdade, vem de uma instrumentação de mídia que ele consegue muito bem desenvolver, e ele percebe claramente que o mundo está vivendo uma precariedade e as pessoas não sabem como se manifestar. Trump ensinou os americanos a gritarem, porque eles eram, de uma certa forma, apáticos à política. Ou seja, não é obrigatório o voto. Fenômeno igual aconteceu no Brasil, com o Marçal. Marçal teve essa votação expressiva que quase vai para o segundo turno, e se fosse ganharia a eleição? Que ele conseguiu fazer com que essas pessoas que não têm mais voz, dentro dessa dificuldade incrível, de dificuldades que a sociedade está passando, ele ensinou à sociedade, mostrou um caminho para a sociedade, gritar através do voto. Então, a preocupação de Trump é uma preocupação para o Brasil também, nesse aspecto de mídia, porque outros Trumps, outros Pablos Marçais se multiplicarão, porque, na verdade, eles encontraram o caminho para falar com a sociedade, o que os políticos até hoje não aprenderam a fazer. Pobre Estados Unidos, pobre Brasil.